agora foi. Deixa eu testar, beleza. Então, nossa quarta aula sobre o cânon, né? Eu havia deixado uma pergunta em aberto na segunda aula, a gente falou sobre inspiração bíblica, e a pergunta que eu deixei em aberto é como que a igreja reconheceu, né, que esses livros são os livros inspirados por Deus, né? A gente deixou essa pergunta em aberto para ela ser respondida justamente hoje, que nós vamos falar sobre o cânon, quais foram os critérios usados para que se reconhecesse os livros que foram inspirados, ou seja, os livros que foram, né, lembrando aqui o termo, soprados por Deus, que se refere ao termo inspiração bíblica. Então, falando sobre a origem do termo. Antes de dar início propriamente dito na nossa aula, gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Deus nosso Pai, te agradecemos por esse tempo precioso de estudo da Tua Palavra. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Ó Deus, nós reconhecemos que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos. Por isso clamamos o Teu auxílio, a Tua intervenção sobre nossas vidas, pedindo, ó Pai, a Tua bênção sobre esse momento. Nos dirija, fale ao nosso coração e que em tudo o Seu nome continue sendo honrado e glorificado. Nós Te louvamos por tudo e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Origem do termo, né? Da onde veio o termo cânon? Então, ele tem a sua origem no vocábulo grego, né, do grego canon, a palavrinha em grego é essa, transliterado para a nossa língua fica daquela forma. Então, significa, a princípio, o significado dessa palavra era régua ou um instrumento de medida, né? O pessoal usava para medir as coisas, então usava essa palavra canon. Depois ela começou a ter um outro sentido, né? E esse sentido começou a ser usado inclusive nas Escrituras. Ela tem cerca de 5 ocorrências no Novo Testamento. E esse segundo sentido que a palavra ganhou ao longo do tempo, né? Ao longo da história, foi justamente uma regra de ação, critérios. Então a palavra canon, ela começou a ser usada para se referir a um conjunto de critérios, a uma regra de ação, para alguma coisa, né? Por exemplo, olha o versículo de Gálatas 6,16, onde a palavra canon é usada. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, então a palavrinha regra é no grego a palavra canon, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Nesse caso, a palavra canon, no caso traduzida para o português como regra, está se referindo ali no contexto a salvação pela fé, que era justamente o propósito de Paulo ao escrever a carta aos irmãos da Galácia. Ele defendeu uma heresia lá, que os irmãos falavam que a salvação é pela fé, mais a lei. E Paulo vai falar, não, a salvação é pela fé somente. Então todos que andarem de acordo com essa regra, a salvação pela fé somente, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Então essa é a ideia aqui, tá bom? Então a palavra canon é a ideia de um conjunto de regras, tá? Nesse sentido que ela passou a ser usada e é nesse sentido que nós vamos entendê-la aqui. Qual o conjunto de regras que foi usado para se reconhecer os livros canônicos, os livros inspirados, tá? Quais que foram os critérios usados? Então é isso, é nesse sentido que nós usamos a palavra. Então o conceito básico, cânon refere-se à lista de livros bíblicos que passaram por certos testes ou regras e por isso foram considerados autorizados e canônicos, tornando-se assim um conjunto de livros que representa a regra de fé e prática para o cristão. Então essa seria uma definição de cânon, tá? Eu mudei a cor da letra nas partes que são talvez mais importantes e chaves aí para a gente memorizar o conceito. Então, seria a lista dos livros bíblicos que passaram por certas regras, por um teste, para serem reconhecidos, né, como livros canônicos. Talvez seja
até melhor a palavra reconhecido do que considerado. Depois eu vou explicar para os irmãos do porquê. E dessa forma, esse conjunto de livros, que é o cânon bíblico, ele passou a ser a nossa regra de fé e prática, porque é o conjunto dos livros inspirados. Então, portanto, quando dizemos o cânon bíblico, estamos nos referindo aos 66 livros inspirados, contidos na Bíblia, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, tá bom? Então o que é o cânon bíblico? O cânon bíblico é a Bíblia, do jeito que a gente tem. São 66 livros que foram, ao longo dos primeiros séculos, submetidos a um conjunto de testes e regras, como nós veremos aqui. Então foi fechado o cânon, e esses foram considerados, reconhecidos, os livros inspirados, ou, de outra forma falando, os livros canônicos, tá? Então o termo livros canônicos ou livros inspirados, vamos dizer que significa a mesma coisa, tá? E o cânon bíblico são 66 livros, e ele está fechado, tá bom? A gente vai detalhar mais sobre isso. Aqui tem uma lista interessante, talvez, não sei se está muito pequeno para os irmãos do fundo, mas são, a Sociedade Bíblica do Brasil usou tabela periódica, né, de química, para, de forma muito didática, colocar os livros da Bíblia e mostrar a separação deles pelo gênero literário, tá? Então, rapidinho aqui para os irmãos, nós temos aqui em cima os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são chamados da Torá, né, ou Pentateuco, que é os livros da lei que Moisés escreveu. Nós temos aqui embaixo em vermelho, desde Josué até Ester, os livros históricos, os livros mais narrativos do Antigo Testamento. Depois nós temos em um amarelo um pouco mais escuro, está difícil, né, de separar aqui a cor, mas essa linha aqui, de Jó até Cantares, nós temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. As letras são as siglas, tá bom? Embaixo aqui em verde nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E daí embaixo, nessas duas últimas linhas em amarelinho, são os profetas menores. Por que profeta maior e profeta menor? Não é de maior importância e menor importância, mas é de quantidade de escrita, tá bom? Os profetas maiores são livros mais extensos. Os profetas menores são livros proféticos de uma menor extensão, por isso que se usa. Então, às vezes, dá um entendimento errado, né? Parece que um é mais importante do que o outro, e não é isso que significa. Desse lado, agora, nós temos o Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos, né? Então, eles narram a mesma história, relatados de forma diferente e de propósitos diferentes. Uma curiosidade, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. O que significa sinóticos? A palavra sinótico significa de uma mesma perspectiva, de uma mesma visão, ou seja, eles foram narrados a partir de uma mesma ótica. Isso significa que o conteúdo de Mateus, Marcos e Lucas é um conteúdo muito parecido. Então há muita semelhança entre esses 3 relatos do Evangelho, justamente porque eles foram narrados a partir de uma mesma ótica. Então muitos textos que tem Mateus, tem também Marcos e Lucas, né? E assim sucessivamente. Só o Evangelho de João, que ele tem mais de 90% do seu conteúdo diferente dos outros 3 evangelhos, né? Ele foi escrito narrando a mesma história, a história de Jesus, mas a partir de uma ótica diferente, enfatizando eventos diferentes, narrando eventos diferentes, né? E trazendo à tona momentos diferentes da vida de Jesus. Então, interessante se você quer escolher qual evangelho eu leio, leia um desses 3 e depois João, tá? Atos é o livro histórico do Novo Testamento, é o único livro de narrativa do Novo Testamento. Nós temos aqui em azul claro as epístolas de Paulo. Então a epístola é um outro gênero literário, no caso Paulo escreveu várias. Então essas 2 linhas aqui,
as epístolas de Paulo, elas recebem o nome dos destinatários da epístola, então sempre o nome da epístola é para quem Paulo escreveu. Embaixo, em azul escuro, essa linha mais aqui, Judas, são as epístolas gerais, são epístolas escritas, que não foram escritas por Paulo, por outros autores. Elas, com exceção de Hebreus, recebem o nome do seu autor, tá bom? Então essa é outra curiosidade. Com exceção de Hebreus, que foi destinada aos hebreus. E nós temos o livro de Apocalipse aqui embaixo, que é o livro profético do Novo Testamento. Então, de forma resumida, essa seria a divisão clássica da Bíblia, como nós a conhecemos e como nós temos em mãos. O Antigo Testamento dos judeus é um pouco diferente do nosso. O nosso é dividido em 39 livros. O dos judeus tem o mesmo conteúdo do nosso, só que a divisão é diferente. Alguns fazem uma divisão de 22 livros, outros de 24 livros. Por exemplo, no caso dos judeus, eles unem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis em um único livro, chamado Livro dos Reinos. Então, por isso que acaba ficando menos livros, mas o conteúdo é exatamente o mesmo nosso. Tá? Apenas uma curiosidade aos irmãos. Considerações importantes para a gente caminhar aí sobre o cânon. Autenticação. A Bíblia autentica a si mesma. 2 Timóteo 3,16 é o texto. Toda escritura é inspirada por Deus, que nós vimos aí exaustivamente nas outras aulas. Os livros se tornaram canônicos e inspirados no momento da sua escrita. Isto é inerente a eles. Nesse sentido, as pessoas e os concílios somente atestaram o que eles já são. Eles reconheceram a sua canonicidade. Então, o que isso significa? É muito comum os livros da Bíblia chamarem para si mesmo a autoridade que eles possuem. Então, primeiro porque os autores bíblicos escreveram e eles sabiam que eles estavam sendo usados por Deus para escreverem um conteúdo inspirado por Deus. Por isso, a própria Bíblia, ela autentica a si mesma, ela reconhece a si mesma como verdadeira e como palavra de Deus. Isso é comum em todos os escritos bíblicos, Até um ponto de diferença dos livros apócrifos. Os livros apócrifos, nós vamos ver ainda hoje, eles não chamam para si essa autoridade, eles não, proclamam a autoridade própria deles, diferente dos livros que fazem parte do cânon, que são esses 66 livros. Um aspecto interessante, então, nesse sentido, os livros, eles são inspirados. Quando ao longo dos primeiros séculos, os homens fizeram os concílios, estabeleceram essas regras, na verdade, eles não foram eles que declararam que os livros são inspirados. Lembra, os livros já são inspirados, isso é inerente a eles, não tem como separar dos livros. Os livros eles já se tornaram inspirados no momento da sua escrita. Por isso, o que esses concílios, os pais da igreja, na era patrística, fechando o cânon, eles apenas reconheceram o que eles já são, inspirados por Deus, tá bom? Então eles só reconheceram, eles não atribuíram inspiração aos livros. Então é uma diferença importante da gente entender. A decisão de homens. Então, apesar da sua inerente autoridade, os livros precisaram passar por concílios humanos, pois também foram apresentados livros não canônicos, que deveriam ser separados dos inspirados, através de critérios e regras que foram previamente estabelecidas. Então, eles tinham um conjunto de livros, e eles então precisaram criar regras para dividir e reconhecer aqueles que são canônicos, inspirados, daqueles que não são canônicos e não são inspirados, porque a igreja estava usando essas epístolas, essas cartas, a igreja primitiva, os apóstolos escreviam e essas cartas eram lidas. Então, cada vez mais, conforme foi andando o tempo, a igreja sentiu a necessidade de
Peraí, vamos estabelecer, reconhecer uma lista dos livros que nós podemos confiar, nos livros que de fato são inspirados por Deus. Então, diante dessa necessidade que surgiu, né, no começo da igreja primitiva, através dessa iniciativa que começaram então caminhar para se estabelecer, reconhecer um cânon e dá-lo por fechado, por concluído. Tá? Então, Deus quis usar os homens para fazer esse reconhecimento dos livros. Debate sobre a canonicidade. No processo, né, de avaliação, então, seria natural surgirem disputas entre determinados livros. Todavia, isso não diminui em nada a autoridade desses, os que são verdadeiramente canônicos, e nem concede tal status aos demais. Então, seria óbvio e natural que nessa discussão para reconhecer a canonicidade dos livros surgissem debates. Puxa, será que esse livro é mesmo inspirado? Olha aqui o que ele fala, não parece que contraria desse livro? Então seria natural surgir polêmicas, debates. E isso de forma alguma tira a autoridade de livros que se tornaram polêmicos, né, nessa avaliação, e que depois, mesmo através de toda a polêmica, foram reconhecidos como livros inspirados que são. Então, a polêmica e a discussão não diminui a autoridade. Por exemplo, o livro de Tiago é um livro que teve, de certa forma, bastante discussão em torno dele, para ele ser considerado um livro canônico, inspirado. Por quê? Porque Tiago, ele põe ali, né, das obras caminhando junto com a fé. Então, para muitos, nesses debates, parece que Tiago estava indo contra aquilo que Paulo falava, da justificação somente pela fé. Puxa, que Tiago está falando da fé e obras. Aí depois, né, Deus guiou e orientou esses homens, eles entenderam como tudo isso se harmonizava, né, como que as obras, na verdade, eram uma consequência da fé, e as obras, elas, de certa forma, mostravam que a pessoa de fato teve fé. As obras seriam a consequência natural da fé, como fala Efésios 2:10 e tantos outros textos que nós temos. Então é apenas um exemplo, né? Lutero chamava a carta de Tiago de epístola de palha. Ele tinha essa dificuldade com Tiago, né? Mas isso bem na frente. O cânon foi fechado anteriormente a isso. O fechamento do cânon. Então, desde 397 depois de Cristo, final aí do quarto século, a igreja cristã considera que o cânon da Bíblia está completo, ou seja, não existe de forma alguma possibilidade de outros livros serem acrescentados a esse ou mesmo retirados. Então, se passou esse processo, né, de avaliação, durou até o término do quarto século. Um pouco antes de 397, por volta de 367, já se falava de uma lista com os 27 livros do Novo Testamento que nós temos. Atanásio, que foi um dos pais da igreja, citou essa lista. Depois dessa lista, ela veio ser confirmada em 397, que é uma referência ao Concílio de Cartago, que deu essa lista final dos 27 livros que nós temos hoje em mãos. Então, esse concílio reuniu homens, e eles, seguindo esses critérios e toda a história e esforço dos homens, dos pais da igreja que vieram antes deles, né, reuniram tudo isso e finalmente decidiram pelo fechamento do cânon. A gente já vai falar sobre os critérios que foram usados nisso. Então, desde então, o cânon é considerado fechado pela igreja cristã. Isso significa o quê? Que nenhum livro pode ser adicionado a ele e nenhum livro retirado dele, né? Se hoje achar uma carta perdida de Paulo, não vai ser adicionado, né? Nós entendemos que Deus guiou os homens e Deus preservou as cópias, as escrituras, para que de fato eles chegassem nessa decisão. Por isso é isso que nós queremos dizer com um cânon fechado. Nada pode ser acrescentado ou retirado daquilo que já está estabelecido pela direção de Deus. Agora, quais foram os critérios usados e como foi um pouco desse processo? Claro que não dá para falar exaustivamente sobre isso, tem muita coisa, então eu selecionei os principais critérios e também como foi um pouco desse processo, né, de reconhecer a canonicidade dos livros do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro e grande critério geral, guarda isso,
é se o autor do livro é profeta, apóstolo ou uma pessoa fortemente relacionada a esse. Nós chamamos esse do critério da profeticidade, né? É uma palavra meio difícil, enrosca a língua de falar profeticidade do livro, ou seja, é um critério que questiona se o livro ele de fato foi escrito por um apóstolo, por um profeta ou alguém fortemente relacionados, vinculados com esses homens. Veja o texto de Efésios 2:20. Paulo fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, né? Então Cristo, vamos dizer, surgiu as profecias, tudo em cima do fundamento dos profetas e dos apóstolos, né? Sobre isso a igreja, ela foi crescendo, a pedra angular da igreja é o Senhor Jesus, né? Do qual os profetas e os apóstolos falaram, e a igreja crescendo sobre esse fundamento. Mas quem é que lança os fundamentos? Quem Deus usou ao longo da história para lançar esses alicerces, esses fundamentos sobre os quais a igreja seria edificada? Apóstolos e profetas. Eles são os lançadores de fundamentos, eles que estabelecem esses alicerces. E quando nós dizemos isso, nós estamos se referindo justamente a material inspirado, tá? Então, o primeiro grande critério geral, que serve para os dois testamentos, e mais importante critério, é esse, o critério da profeticidade. Se o livro foi escrito por apóstolo, profeta, né, ou alguém fortemente relacionado a estes. Outros critérios para o reconhecimento do cânon. Então nós temos a aceitação também por parte dos profetas, apóstolos e pela igreja primitiva ou o povo de Deus. Então é como a igreja abraçou esses livros, ou o povo de Deus no caso do Antigo Testamento, a aceitação do povo de Deus e o uso entre o povo de Deus dessas epístolas, desses livros que foram sendo usados, né? Então nós reconhecemos que Deus usa a sua igreja também para julgar esses livros. Deus usou a igreja primitiva para dar crédito ou não a esses livros, se eles eram livros, e agora partindo para o terceiro critério, que se estavam ou não em harmonia com as escrituras da época. Então a igreja, diante dessas epístolas que estavam sendo construídas, escritas, a igreja também tinha papel fundamental em avaliar, será que isso está em harmonia com aquilo que já foi escrito, com aquilo que já é considerado como escritura? Então esse terceiro critério, ele é de suma importância. A gente fala, né, como nós vimos nas aulas anteriores, se a escritura é inspirada, se ela é inerrante, né, se ela é infalível, significa que ela precisa estar em harmonia, ela não pode se contradizer. Então esse critério é muito importante. Os livros que foram sendo escritos pelos apóstolos, eles contrariam aquilo que estava no Antigo Testamento? Então essa pergunta era feita, era analisada, era investigado isso, tá? Esse é um critério muito importante. Esses três são os principais critérios de avaliação que foram usados. O critério da profeticidade, o segundo critério é a aceitação do livro pelos apóstolos, profetas e também pelo povo de Deus, e o terceiro é a harmonia desse determinado escrito com aquilo que é escritura, né? O Antigo Testamento e outros escritos do Novo Testamento que já eram aceitos como escrituras. Então, por exemplo, um pouco, né, de como foi esse processo no Antigo Testamento. Então, a partir de Moisés é que começou a ser registrado por escrito a lei de Deus, a revelação de Deus. Antes de Moisés, era sempre dado por tradição oral. O que é a tradição oral? Deus falava e isso ia sendo passado de geração a geração. Então sempre se construía um memorial, né, em que as pessoas poderiam olhar e perguntar: o que é isso? Quando as pessoas olharem para isso, elas vão lembrar do que Deus fez no passado. Então isso foi sendo passado de geração em geração. Antes mesmo, né, de ser do querer de Deus, de colocar por escrito isso, havia essa tradição oral muito forte no meio do povo judeu. Eles comunicavam de uma geração para outra geração os feitos do Senhor. Isso era de certa forma mais fácil, porque a revelação de Deus, lembra, ela acontecia de uma dinâmica diferente de hoje.
ela era concentrada em cima de uma linha, em cima de um povo. Ela não era aberta para todos os povos, ela estava seguindo uma trajetória, o que facilitava levar isso para frente para as outras gerações. A própria língua hebraica é uma língua que contribui muito para a memorização e para a transmissão de conteúdo adiante. É uma língua que a sua poesia, esse gênero literário, facilita demais a memorização, o que contribuiu para levar a revelação de Deus adiante, até a época, até Moisés, onde começou a ser registrado por escrito a revelação de Deus. Tá? Então, um exemplo disso, né? Os livros de Moisés foram aceitos imediatamente e guardados em um lugar sagrado. Deuteronômio 31 diz assim: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei, se referindo aqui justamente ao Pentateuco, esse conjunto dos 5 primeiros livros, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai deste livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, o material que foi revelado diretamente a Moisés, ele foi arquivado num lugar sagrado, né? A gente sabe o peso que tinha a arca da aliança, a arca do Senhor, como isso era santo, né? Pessoas morreram só de tocar de forma indevida na arca. Nós sabemos também como a revelação a Moisés, ela foi testificada também com eventos sobrenaturais, né? Moisés subiu no monte, passou vários dias em cima do monte, recebendo a revelação do Senhor. Quando ele descia, o seu rosto estava reluzente, precisava pôr véu na frente para falar com as pessoas. Então a revelação de Deus, nos primeiros anos da sua revelação por escrito, no caso de Moisés, e até mesmo antes disso, tinha muitos fenômenos sobrenaturais acompanhando ela, o que facilitava ainda mais a sua autenticação pelo povo de Deus, né? Então isso era muito claro ali. Semelhantemente, os livros de Josué, que foi o sucessor, né, de Moisés, imediatamente foram aceitos e preservados juntos com a lei de Moisés. Então olha só que interessante. Josué 24, assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Então ele anexou aquilo que ele escreveu à lei do Senhor, né? Então era assim que era feito. O líder escrevia, o profeta, o líder do povo escrevia, e aquilo que era inspirado ia sendo anexado junto à lei de Deus, né, no lugar santo. Então nós vemos essa dinâmica no Antigo Testamento. Samuel escreveu um livro e o juntou, né, faltou o aqui, a essa coleção. 1 Samuel 10, 25, declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Esse pôs perante ao Senhor, está falando justamente da Arca da Aliança, o lugar santo, onde a presença de Deus era manifestada de uma forma intensa, né? Então esse termo, pôs perante o Senhor, está se referindo justamente ao santo lugar. Daniel já tinha uma cópia do profeta Jeremias. Olha só, eu copiei o texto e esqueci de corrigir aqui. Depois eu acho e ponho para os irmãos. Tá certo, eu só esqueci de mudar a referência. Olha só, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações em Jerusalém, era de 70 anos. Daniel 9, versículo 2, tá? Depois alguém abre e confere para mim. Daniel, capítulo 9, versículo 2, é onde está esse texto. Só esqueci de mudar a referência aqui. Então veja, Daniel já tinha uma cópia do profeta Jeremias, já era reconhecido como um escrito inspirado na época do profeta. Daniel também possuía os livros de Moisés, que seria o Pentateuco, a Torá.
Então olha só que interessante, Daniel 9, 11 e 13. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que são escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Então eles tinham acesso a esse material inspirado. O Antigo Testamento, na época de Cristo, já era claramente reconhecido como palavra de Deus. Então isso é um pouquinho, né, de como foi esse processo no Antigo Testamento. Outra coisa interessante, que não dá tempo da gente ver, mas falando de uma forma geral, que também é usado no Antigo Testamento, é os profetas posteriores, no caso, os profetas maiores e menores, citando os livros anteriores, os profetas anteriores, que seria o livro de Josué, Juízes, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Então os profetas, eles citaram esse livro como escritura, então atestando assim a sua canonicidade, a sua veracidade também. Então existem vários argumentos e esse processo ele é longo, não dá tempo de mostrar todo aqui. No Antigo Testamento, na época de Cristo, o Antigo Testamento na época de Cristo já era claramente reconhecido como palavra de Deus. Então quando Jesus se manifestou, Jesus se encarnou, na sua época ali, quando ele falava com os fariseus, os mestres da lei, fica claro que eles já tinham esses livros, né? No nosso caso 39 livros, no caso dele a divisão era diferente, né? Lembra que eu disse? Mas era o mesmo conteúdo e eles já tinham isso como livros inspirados por Deus. Olha alguns textos interessantes. Mateus 23, 35. Jesus falando, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Então Jesus ele cita o primeiro mártir, e o último mártir do Antigo Testamento, de certa forma validando a inspiração de todos os livros do Antigo Testamento. Então é um texto muito interessante que está implícito essa questão da validação dos livros do Antigo Testamento pela palavra de Jesus, citando um extremo e o outro extremo. Isso era algo muito comum, né? Quando a gente fala o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim, a gente está se referindo que Jesus é eterno, não somente que ele estava no princípio e no fim, mas todo o tempo. Então era uma figura de linguagem usada muito naturalmente na época de Jesus. Ele cita o primeiro extremo e o último extremo para se referir a tudo que está no meio. Tem um nome específico para isso, eu não me lembro, posso ver depois para os irmãos, mas claramente usado aqui por Jesus, do primeiro mártir até o último mártir, né? Validando os livros, reconhecendo eles, o próprio Senhor Jesus, como livros canônicos, como escritura. Temos Mateus 5,17, quando Jesus fala, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Lei e profetas era uma expressão que seria dizer o Antigo Testamento em outras palavras, tá bom? Era sinônimo de dizer Antigo Testamento, né? Falar a lei e os profetas, era o resumo dos livros do Antigo Testamento, né? Então era comum as pessoas se referirem ao Antigo Testamento usando essa expressão de Mateus 5,17. Mesmo alguns livros do Novo Testamento já eram reconhecidos na época dos apóstolos. Então é interessante esses textos para ver também no Novo Testamento esse processo, né? Enquanto os apóstolos viveram, mesmo na época apostólica, a igreja já reconhecendo os livros como escrituras. Olha que interessante esses textos, alguns dos textos, né? Então quando a gente vê lá, 2 Timóteo dizendo, toda a escritura é inspirada por Deus. A pergunta que na verdade vem é, a que Paulo está se referindo por toda a Escritura? Porque tinha livro que ainda não tinha sido escrito, né? Quando Paulo disse isso. Por exemplo, Apocalipse, que foi o último livro escrito por meados dos anos 90. Então vamos dizer, teria que ser uma referência aos livros que até esse momento, perto do fim da vida de Paulo, já deveria ter sido escrito, né? Então isso é uma pergunta que se levanta. Obviamente, né, o versículo se aplica também, né, aos livros que vieram depois, ao passo que eles foram reconhecidos como escritura, como livros canônicos. Mas a pergunta é, quando Paulo escreveu isso, o que era
o que ele tinha de material inspirado para ele se referir por toda a Escritura? Então, um outro texto, junto com esse, para a gente ver, é 1 Timóteo 5,18, que foi escrito antes de 2 Timóteo, obviamente. Diz assim: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Há uma coisa interessante, vamos dizer, meio implícita aí no versículo, para a gente ver o que Paulo considerava como Escritura. A primeira referência, não amordaces o boi quando pisa o trigo, é uma referência de Deuteronômio 25:4. A segunda é uma referência de Lucas 10, versículo 7. Olha só que interessante. Paulo coloca Lucas, o Evangelho de Lucas, tendo o mesmo peso de autoridade do que a Torá, do que o Pentateuco. Ele chama os dois de Escritura. A Escritura declara isso e isso. Então, nessas palavras de Paulo, você percebe que o Evangelho de Lucas já era aceito como um livro que faz parte integral das Escrituras, ou seja, um livro canônico, um livro inspirado. Então, é um detalhe importante para a gente perceber. Acho que aí foi. Pedro declara na sua segunda epístola, outro texto interessante. 2 Pedro 3, no finalzinho ali: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca de certos desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Palavra-chave aí, as demais, essa palavra demais é a palavra-chave, porque Pedro se refere às cartas de Paulo e às demais escrituras, ou seja, incluindo as cartas de Paulo como escritura. Perceba que as cartas de um apóstolo tinham o peso de escritura na época. A igreja reconhecia imediatamente isso. As palavras dos apóstolos, a igreja ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Então essa autoridade dos apóstolos era clara. Jesus levantou 12 homens e conferiu a esses homens poder, sinais maravilhosos que no começo da igreja primitiva, esses apóstolos operavam, e muitos desses sinais que os apóstolos operavam, era justamente para mostrar a autoridade que eles tinham, Por exemplo, é comum, e nós sabemos isso, por exemplo, Efésios capítulo 1 fala que quando nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação e nele cremos, nós somos selados com o Espírito Santo. Então nós cremos que nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. Aí que nós somos batizados com o Espírito Santo. Só que em Atos, muitas pessoas criam e não recebiam o Espírito Santo. Só quando os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas, elas recebiam o Espírito Santo. E Deus fez isso exclusivamente ali no período de Atos, e exclusivamente sobre esses homens, para mostrar a autoridade que eles tinham, E sobre esses sinais, e sobre esses feitos de Deus através dos apóstolos, a autoridade dessas pessoas era inegável diante da igreja primitiva, Então, só um exemplo aqui, para mostrar para os irmãos por que eram homens de autoridade, E como os escritos deles já eram automaticamente aceitos como escrituras, inclusive reconhecido pelos outros apóstolos, no caso de Pedro, reconhecendo as epístolas de Paulo. Paulo incentivava a igreja a circular as suas epístolas. Olha que interessante, Colossenses 4,16, e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. Ou seja, depois que vocês lerem, passe essa carta adiante, para outra igreja ler também, e assim ser edificada. Então Paulo, ele sabia que ele estava produzindo uma verdade bíblica, escritura, material inspirado. O autor, ele tinha ciência disso, 1 Coríntios 2 também fala isso de forma clara, depois você olha lá.
A carta aos Gálatas, da mesma forma, era para circular em todas as igrejas da região. Então a Galácia não era uma cidade específica, mas Galácia era uma região de várias igrejas, né? Então quando fala ali, Gálatas 1:2, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, ou seja, carta enviada para várias igrejas da região da Galácia, ou seja, carta aos Gálatas, claramente uma carta circular, que ia passar por várias igrejas ali. Então esse argumento é interessante também. Então vemos nesses textos que os escritos apostólicos já possuíam autoridade de escritura na época mesmo em que eram escritos. A igreja os reconhecia dessa forma, assim como os demais apóstolos. Como eu falei, eles tinham peso de escritura. No processo de escrita, sabemos que de algumas cartas que foram perdidas e que consequentemente não fizeram parte do cânon como providência divina. Então, nós temos 27 livros no Novo Testamento, e desses algumas epístolas. Sabemos que não foi escrito somente essas epístolas que nós temos aqui. Outras cartas foram escritas. Nós temos 1ª e 2ª Coríntios, mas foi escrita pelo menos mais uma carta aos Coríntios. Nós não temos. Foi escrita também uma carta aos Laodicenses. Aquele versículo de Colossenses 4,16, eu citei uma parte. Se você ver o restante, você vai ver que Paulo mandou uma carta também exclusiva para a igreja de Laodiceia, mas nós não temos essa carta, ela foi perdida, e nós entendemos que isso é providência divina, porque aquela carta não era para entrar no cânon, e mesmo se ela for achada hoje, né, vamos dizer, em escavações assim, ela não vai ser acrescentada, porque o cânon já está fechado. Então os livros que foram preservados, nós entendemos que Deus guiou esse processo, justamente para nós termos isso em mão, do jeito que Ele planejou. Eu vou levantar uma pergunta aqui, né, adiantar a pergunta que eu ia fazer mais tarde, mas quem é o maior, vamos dizer, interessado para que a revelação de Deus chegasse de forma perfeita, intocável nas nossas mãos hoje? O próprio Deus, né? A historicidade da Bíblia, ela é sobrenatural, irmãos, ela é milagrosa. Quem tiver oportunidade de estudar mais sobre a historicidade, né, a como se deu essas cópias, isso sendo levado adiante, vai se surpreender, né, com a preservação das Escrituras. Então, a Bíblia, ela é preservada e sobrenatural, né? Preservada de uma forma sobrenatural, e o seu conteúdo é também sobrenatural. Foi escrita, já citei isso, mas queria enfatizar hoje principalmente, foi escrita ao longo de aproximadamente 1.500 anos, um processo da escrita da Bíblia, por mais de 35 autores que viveram em épocas totalmente diferentes, em culturas diferentes, línguas diferentes, todavia ela é harmônica e ainda relevante para o ser humano do século 21. Né? Olha, eu fiz um gráfico aqui para os irmãos tentarem visualizar o que significa isso, né? Que às vezes não fica claro só da gente ouvir. Então pensa aí, a linha do tempo, tá bom? Então aqui o ano 0 seria, vamos dizer, o ano do nascimento de Jesus. Então antes de Cristo e depois de Cristo, tá bom? Nós temos ali, talvez não dê para ver, mas aproximadamente aqui 1.500 anos antes de Cristo. O início do registro da revelação de Deus por Moisés, aproximadamente 1.500 antes de Cristo. Ele terminou no ano 90. Por que ano 90? Porque foi a morte do último apóstolo, né? As Escrituras não são o fundamento que os apóstolos e os profetas lançaram, logo, só pode haver material inspirado até enquanto tiver apóstolo vivo, né? Morreu o apóstolo, acabou. Não tem como mais ser produzido material inspirado. Então, só material que foi escrito antes do ano 90, até o ano 90, que foi a morte do apóstolo João, o último apóstolo que escreveu o Apocalipse, foi o término aí da escrita da Bíblia, tá bom? Então, mais ou menos 1.500 anos de escrita. Onde nós estamos aqui? Aqui na frente, né? 2019. Qual é o tempo de distância? Então, a distância histórica e cultural de 3.500 anos, mais ou menos, irmãos. Então, isso é um peso muito grande, porque nós estamos falando de culturas diferentes,
pessoas diferentes, lugares diferentes, situações diferentes, gostos diferentes, personalidades diferentes, situações diferentes, lugares que foram escritos diferentes, culturas totalmente diferentes, épocas diferentes, uma linguagem diferente, e mesmo assim, o que nós temos? Quero colocar mais lenha na fogueira aí, para vocês verem. Então a Bíblia apresenta mais de 6.000 profecias, das quais mais da metade já se cumpriram literalmente, e as restantes se referem a eventos futuros que ainda terão seu cumprimento, ligados principalmente à segunda vinda de Jesus. Entre os seus autores, olha só que interessante, você encontra líderes estadistas, reis, médicos, pescadores, pastores de ovelhas, rabinos, filósofos, sacerdotes, gente de todo tipo, gente mais letrada, menos letrada, gente com autoridade diferente na época, com profissão diferente, todo tipo de gente sendo autor de livros da Bíblia. E as ocasiões, então pessoas escrevendo no deserto, em prisão domiciliar, masmorras também, palácio, viagem, em campanha militar, no exílio, quando estava fugindo, situações diferentes de escrita de cartas e dos livros da Bíblia. Nós temos também, além da diversidade da escrita de pessoa para pessoa, existia ainda distinção em gênero literário. Então tinha livros que eram narrativas, histórias, outros que eram poesias, profecias, epístolas, genealogias, leis, cânticos, gêneros literários diferentes, Em outras palavras, a Bíblia, sendo o compêndio desses 66 livros, tão distintos, tinha tudo para dar errado. Perceba essa distância, tantas coisas diferentes, tantos temas diferentes, tinha tudo para ser um fiasco, para dar tudo errado. E o que a gente tem? Justamente o contrário. Todavia o resultado é justamente o oposto. A palavra de Deus não se contradiz, ela é harmônica, sua essência está intocável, ela não se contradiz, é fantástica. Além de tudo, ela é super relevante para o homem que nasceu 3.500 anos depois que ela começou sendo escrita. Ela continua transformando vidas, histórias. Isso é surpreendente, isso é miraculoso. O argumento de quem não crê em Deus, de falar que ela foi escrita por homens, na verdade é um tiro no pé de quem fala. Isso é um ponto a favor das Escrituras, da autoridade das Escrituras, a sua preservação, essas condições tão distintas da sua escrita, da sua história, mas o resultado que nós temos hoje. Isso é surpreendente. Ela é de longe o livro mais vendido, aproximadamente 6 bilhões de cópias. Afinal, quem é o mais interessado pela preservação da palavra de Deus ao longo dos séculos? Então, essa pergunta. A Bíblia é uma obra histórica, sobrenatural e milagrosa, pois o seu autor principal é Deus. Ele é o responsável por preservá-la e guardá-la. Ele é o responsável, Ele é o autor principal, e aprove a Ele usar homens para registrar isso por escrito. Deus poderia ter feito sozinho, poderia ter criado os livros do nada, assim como não precisava usar os homens para pregar o Evangelho, poderia ter usado anjos, poderia Ele mesmo transformar as pessoas sem precisar falar do Evangelho, mas Ele quis nos dar o privilégio em todas essas coisas de participarmos, pelos planos eternos deles, planos insondáveis, inescrutáveis, mas aprove a Deus usar os homens, nessa preservação, nessa escrita da sua palavra. Ela é relevante para todos os tempos, todos os tipos de pessoas, e já transformou inúmeras vidas até hoje através da sua leitura e pregação. Para a gente encerrar, 5 minutos, uma palavra sobre os apócrifos, tá bom? O que é os apócrifos? Então muita gente pergunta, muita gente tem dúvida, vamos tentar correr aqui. Chamado dessa forma, especialmente pelos protestantes, são os livros que foram adicionados ao cânon pela ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, no Concílio de Trento, no ano de 1546, também são chamados de deuterocanônicos. O Concílio de Trento foi uma resposta da Igreja Católica à reforma protestante, o que também chamamos da Contra-Reforma, e esse concílio durou mais de 20 anos, mas um dos resultados desse concílio de Trento foi esse
Deuterocânon. O que é o Deuterocânon? O segundo cânon. Então ele seria um complemento do cânon bíblico, e foi justamente isso que os livros apócrifos foram inseridos dentro dos 66 livros que já tinham. Então eles fizeram isso como uma resposta à reforma protestante, para reafirmar a autoridade da igreja romana na época, e dizendo que a igreja tinha poder para dar o título de livro inspirado a algum escrito. O termo apócrifo significa, diz respeito a materiais que não têm a sua autoridade comprovada. Então nós é que nos referimos a esses livros como apócrifos. A Igreja Católica reconhece-os como livros inspirados, tá bom? Os apócrifos contidos nas traduções da Bíblia, usadas na Igreja Católica Apostólica Romana, são Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Então você tem aí 7 livros, só que são 11 livros. Então cadê o resto? Nós temos acréscimos aos livros da nossa Bíblia, e esses acréscimos também são chamados de livros. Então se você pega lá Esther, o nosso livro de Esther termina no capítulo 10, versículo 3. O da Igreja Católica Romana vai ainda até o capítulo 16. Então foi inserido um livro dentro do livro de Esther. Se você pega o livro de Daniel, o nosso Daniel capítulo 3 vai até o versículo 30. O da Igreja Católica Romana vai até o 90. E a partir do 24 começa a ter uma alteração, se comparado com o da nossa Bíblia, que seria o cântico dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha. Então é narrado ali um cântico deles no meio da fogueira, um louvor a Deus. E também foi acrescentado mais 2 livros dentro do livro de Daniel. O capítulo 13, que é o livro de Susana, conta a história dessa moça. Nosso Daniel vai até o capítulo 12 só. Então o capítulo 13 foi adicionado. E o capítulo 14, a história da Bel e o dragão. Bel é um ídolo que tem lá, e o dragão é de fato um dragão que Daniel luta contra ele. Então essas histórias foram acrescentadas e foram consideradas canônicas. Somando tudo, dá 11 livros. Então 7 aqui, 8 aqui, 9, 10 e 11, são os 11 livros apócrifos da Igreja Católica Romana. Oficialmente são 11 livros, porém no índice aparece 7, porque os 4 são acréscimos, como a gente disse. A Declaração de Trento, quanto aos livros adicionados. Então isso foi um resultado do Concílio de Trento. Se alguém, entretanto, não aceitar os referidos livros como sagrados e canônicos, e se de forma consciente, deliberada, essa pessoa condenar a tradição supramencionada, que seja anátema, ou seja, é um termo usado nas Escrituras que significa eternamente amaldiçoado. Então, se alguém não reconhece esses livros como livros canônicos, essa declaração de Trento diz: essa pessoa vai ser eternamente amaldiçoada, que significa vai para o inferno. Então esse é um dos resultados desse concílio. Só um trecho de 2 Macabeus, só para os irmãos verem aqui, por exemplo, o autor falando: finalizarei aqui a minha narração, se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Então você vê algumas coisas nos livros apócrifos, a pessoa até dando uma desculpa, se não deu certo, desculpa, eu tentei fazer o meu melhor. Então você vê contradições, você não vê a autoridade que os outros livros têm de chamar para si, de escrituras, de dar essa autoridade. Isso aqui é só um exemplo que eu dei para os irmãos verem. E uma recomendação de leitura, pastor, eu ouvi fulano de tal, falou que a Bíblia se contradiz, ele mostrou uma passagem que parece se contradiz contra a passagem. Seria muito bom a gente ter mais uma aula para falar sobre isso. Não vai dar tempo, e a gente não tem espaço no nosso currículo. Então eu recomendo um livro, chama Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, de Norman Geisler e Thomas Rowe. Ele fala de todas as aparentes contradições da Bíblia, por ordem dos livros, e ele vai refutando essas aparentes contradições, mostrando que na verdade são só aparentes, não são de fato contradições. É um manual, é uma enciclopédia, nesse sentido. É muito bom, vale a pena a compra desse livro. Depois eu vou mandar todo esse material
o PowerPoint, vai ter essa imagem do livro no grupo ali do WhatsApp. Se você não está nesse grupo, depois eu passo o meu telefone para você anotar e eu te insiro ali. Tá bom? Então nós terminamos o nosso módulo de bibliologia. Isso é para deixar os irmãos com gosto, né, de quero mais, quero continuar estudando, quero aprender mais. Tem muita coisa que daria para a gente falar, mas dentro do nosso tempo, da nossa proposta de ser um curso básico, é isso, sobre a Bíblia, sobre bibliologia. Lembrando que semana que vem teremos o pastor Hernandes aqui, Hernandes Dias Lopes conosco, por isso não vai ter curso, semana que vem no dia 6, o nosso curso volta no dia 13, né, na quarta seguinte, dando início ao segundo módulo, e nesse dia, no dia 13, a gente vai entregar os certificados para quem teve o número de presenças necessárias nesse primeiro módulo. Queria chamar o pastor Jonas para estar orando por nós, para a gente encerrar esse momento. Se os irmãos tiverem dúvidas, os pastores, né, nós estamos à disposição para, dentro do possível, saná-las.